A gente vai falar da campanha do Guarani, já no outro bloco. Para terminar esse, Careca, o Davidson Albino dos Santos Costa, de Areia Branca, em Sergipe. Careca, qual é a sua relação hoje com o Guarani? Você faz alguma coisa para ajudar o clube de alguma forma? Não, Você já esteve aqui também, que você falou, eu ajudo, né? de uma outra forma. Venho, compro o meu ingresso e venho assistir. Mas enfim, eu moro em Campinas, né? Eu vim em 76, em 78, em 80, eu trouxe meus familiares todos para cá e vivo até hoje. Eu fui para São Paulo depois, fui para a Itália, enfim, sempre fixei aí, procurei fixar a minha residência aqui com meus familiares, depois casei, enfim. Mas não venho com frequência, mas nos jogos, quando eu tenho a oportunidade de vir para assistir, no meio de semana ou final de semana, venho sempre curtir, eu gosto, todos sabem. Mas assim, não tive assim, nenhuma oportunidade em termos para trabalhar diretamente ajudando assim, o clube. Mas eu venho todos os jogos aí curtir, a gente tem amigos, o próprio hoje presidente Leonel é meu amigo, desde a época aí que eu cheguei. A gente tem um ótimo relacionamento, tem outros funcionários aí como o Joca, né, que faz 50 anos que trabalha aqui, enfim, pessoas que a gente tem maior carinho, maior respeito, né, mas eu estou sempre aqui curtindo aqui os jogos, principalmente quando joga aqui em casa, eu venho curtir o Guarani. E está nos dando o privilégio de estar hoje aqui falando dessa história do cara, Guarani, que você aí, faz parte dela. Depois você dá uma canseira em mim de mais de 6 meses tentando minha ida para o Rio de Janeiro, mas com certeza aqui é mais agradável aqui, né? Tá certo, cara. Sem dúvida. Nós estamos aqui sendo muito bem tratados por todos aqui do Guarani. O Guarani é do dia 2 de abril de 1911, exatamente aí, está chegando aos seus 100 anos, mais um clube centenário do futebol brasileiro. Agora está na hora da gente ver exatamente os clubes aniversariantes da semana, além, é claro, do nosso Guarani Futebol Clube. Parabéns para a Associação Atlética Saltense, para o Esporte Clube Próspera e para o Navegantes Esporte Clube, o tricolor Dengo Dengo. Fechamos o mês de março saudando o São Bento Esporte Clube e a Sociedade Esportiva Planaltina, do Distrito Federal. Abril começa com a festa do Nova Iguaçu Futebol Clube, o carrossel laranja da Baixada Fluminense. Dia 2 será o grande dia do nosso homenageado. Parabéns para o Guarani Futebol Clube de Campinas, o mais novo clube centenário. No mesmo dia, o Atlético Clube Goianiense comemora mais uma primavera. Palmas também para o Centro Esportivo Maruniense, o Fantasminha Camarada de Sergipe. Fechamos com os parabéns para o tradicionalíssimo Internacional de Porto Alegre, para o Teresópolis Futebol Clube e para o Centro Esportivo Capelense. Bom, voltar a falar com vocês hoje sobre 78. Antes, um negócio até que eu brinquei, que eu já comentei com o Zenon, e ele, em boa parte da situação, ele me dá razão. Olhando o que ele foi, vocês que atuaram do lado dele, e olhando o que é hoje o Kaká, a gente pode comparar o estilo do Renato com o estilo do Kaká de jogar bola, e que o Renato foi um grandíssimo jogador, mas com uma carreira, vamos dizer, em seleção brasileira, porque jogou numa época de grandes jogadores também, e por isso talvez ele não tenha sido talvez mais renovado. Vai, mano, começa você aí. Ele foi parceiro, que nos fez. O Renato não tinha tecnologia de hoje, mas ele era sensacional. Primeiro, tinha velocidade com bola, tá? Driblava em velocidade, né? E fazia gol. Difícil. Era o arco e era a flecha. Né? Era difícil. Era difícil você encontrar. Dele, né, passada larga. Né? Passada larga. É o que o Gomes falou. Ele corria muito mais assim, com a bola do que sem a bola. E é difícil isso. É muito mais fácil você correr sem a bola para você dar uma velocidade. Senão você divide um pouco a atenção. E ele não. Com a bola nos pés, ele tinha mais facilidade. Era aqueles cavalão mesmo. Atropelava todo mundo. E aquilo que sabia finalizar. E o Kaká, com certeza, quando começou tal, a gente sempre comentou isso aí. Lembrava muito o Renato na época que o Renato jogava aqui no Guarani, depois São Paulo, seleção brasileira, que inclusive em 82
Ele fez parte também Sem daquela dúvida. grande seleção. Ele era da posição do Sócrates do Zico, né? exatamente. Por isso que jogava muito pouco. Nada mais, nada menos que Sócrates. Aliás, o Guarani de 78, ele tinha uma referência que poucos clubes têm hoje, né? Ele tinha ali um Zé Carlos e um Zenon, e um Renato e um Careca. Dificilmente um clube vai ter quatro jogadores dessa qualidade. Então, mas nosso time, falando em 78, assim, de qualidade e referência, mas que a gente tinha, nós tínhamos um Gomes, que era altamente técnico, roubava a bola e não fazia falta. Tinha o Índio, o Edson, que sabia jogar também, mas chegava o pau. Tinha a canelinha dele, era fininha, mas que chegava, mas precisava jogar, jogava. Tinha um Miranda, que a gente hoje, se tivesse um Miranda hoje jogando, ele fala, nossa, não tinha dinheiro para pagar um cara desse aí. Naquela época nós já tínhamos dois alas, que hoje todo mundo fala em ala. 15 anos atrás, Já agora nós estamos falando de O ala. Mauro chegou a jogar Toulon com a seleção brasileira. A seleção Jogou, Toulon. exatamente, 76, né? 76. 77, Exatamente. Você imagina, aí você pegava um Miranda, que eu vi ele jogar aqui, se eu não me engano, acho que foi em 77, de ponta direita. Isso. Acho que foi contra o Palmeiras, ele jogou no Atlético Mineiro de ponta direita. E o aqui que era o ele lateral fez, esquerdo. O que ele fez foi fantástico. Pô, ele dava aquelas meio de Mané Garrincha, caramba, a massa levantava. Ele, fantástico. Falando do ala, vamos jogar um jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Eu ia falar desse e jogo. O Carlos Alberto falava muito do Valdomiro, que era jogador da seleção, estava numa fase maravilhosa. Então o foco era o Miranda, porque ele ia marcar o Valdomiro. Acabou a reunião ali, o Miranda encostou no Zenon e falou assim, Zenon, toda bola que você pegar, você joga em mim. Vou para cima dele, ele vai me marcar, não vou marcar ele coisa nenhuma. Sabe o que aconteceu? Com uns 3, 4 minutos de jogo, o Miranda saiu na cara do Benítez. O time do Inter foi todo em cima do Valdomiro. O Miranda tomou conta, foi o jogo todo por ali. Saiu várias vezes na cara do gol. Personalidade, iniciativa, né? Exatamente. Esse jogo, eu tenho a campanha de vocês aqui, foi uma campanha espetacular. 2 jogos antes desse, o Guarani já não tinha perdido. Somando com esse jogo, dão 15 jogos invicto, sendo que nos últimos 3 adversários, que é a questão do mata-mata, Sport Recife, Vasco e Palmeiras, o Guarani ganhou os últimos 6 jogos, tanto na casa do adversário quanto os jogos aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Esse jogo do Internacional foi o marco daquela conquista e teve aquele detalhe curioso que o Carlos Alberto recortou os encartes do jornal do jogo, dizendo, o pessoal em Porto Alegre dizendo que o jogo naquele dia seria o jogo contra o ataque de circo, o Capitão, o Careca e o Bozó. Isso aí nós tínhamos pela televisão, porque tinha uma equipe do Sul que ia ver o Grêmio jogar em São Paulo, no Morumbi, né? E aí eles falaram realmente que o time que tinha Capitão, Careca e Bozó... Era um ataque de riso. Não podia. Ataque de circo. Que na verdade foi até, depois de uma pré-eleição do Carlos Alberto, nós subimos e ligando, né, a TV ali, naquele negócio do almoço, né, programa de esporte, e aí o pessoal fala, um Internacional que tem aí Batista, Falcão, Caçapava, Jair, enfim, um baita de um time, onde perder um time de um Guarani, time interior, sem conhecimento nenhum. Lá dentro, do Beira-Rio. Capitão, Careca e Bozó. Tomaram 3 na fora do chocolate. E o Inter... Com o gol do Zenon extraordinário, né? O Inter tinha um excelente time. E naquele dia, 3 foi pouco. 3 foi pouco. O campo estava muito pesado, tinha chovido, estava seco. Foram quase 500 gols, né? Agora, se soubesse fazer gol feio, teria chegado aos 1000, Gomes? Teria. Ele dava muito para os outros fazerem. Jogava muito. Esse aqui, o Reinaldinho do Atlético Mineiro. Quem viu, viu. Grande Reinaldo. Eu te falo, na final mesmo eu tive um gol... Muita inteligência para jogar bola. Que um gol que poderia ser fantástico também, que foi no finalzinho. Isso na final contra o Palmeiras, que eu tentei dar de calcanhar, o Rosemiro dentro do gol, me tira aquele gol. Rose, você tá de brincadeira. Um amigo nosso que você conhece bem, que trabalha aqui em Campinas, da EPTV, trabalha como locutor do PC, o Oswaldinho Luiz,
falou pra mim o seguinte, se o Careca soubesse dar um bico na bola, tinha feito 2-0, teria sido consagrado naquela final. A bola fugiu, não tinha jeito, tinha que Macho, ser calcanhar. teve uma lesão treinando de bico, chutar de bico, lesionou. Estourou minha joanete. Aí não tem como. Mas apesar que eu fiz gol de bico, hein? Pegou de Mas bico, assim, aquele bico com classe, né? Bico com classe. É, sem judiar muito. Olhando na parede da rede, que é pra não dar problema Exatamente, pegar. pegar no contrapé do goleirão. Gente, queria agradecer muito a vocês, legal. Gomes e Careca. E antes da gente terminar, queria primeiro o Gomes, depois o Careca, que você deixasse qual foi o grande momento da carreira como jogador de futebol de vocês. Se foi o gol lá da final do Curitiba, se foi o título aqui do Guarani. Eu sei que gol não foi uma coisa muito da sua vida, né, Gomes? Uma coisa corriqueira, ao contrário da do Careca. Mas assim, qual foi o grande momento realmente da sua carreira como jogador? O grande momento... Vai pensando aí, hein, fera, que deve ter um monte, hein? O grande momento mesmo foi aquela passagem, aquele começo nosso no Guarani, né? Em termos de união, como eu frisei para você, em todos os aspectos, o time era um time bom, né? Gostava de jogar, o grupo era muito unido, trabalhava demais, sabe? Gostoso. Eu acho que no trabalho, numa profissão, você não pode só colocar uma coisa como meta, você tem que ter várias, né? E o futebol, ele é esporte, ele é profissão, né? Ele é descontração, você tem que juntar tudo e ele é arte, né? Você tem que tirar um pouquinho de cada um e montar uma coisa boa, né? E o Guarani tinha tudo isso. Careca, um gol, uma conquista, um título, uma tabela com o Diego. Não, eu acho que eu vou assim mesmo da raiz. Eu acho que é aqui do brinco da final, né, do título e na sequência o gol. Acho que foi fantástico de ter conquistado esse título, né, de ter dado o título ao Guarani juntamente com meus companheiros e ainda de fazer o gol tão decisivo, tão importante que foi. E que deu assim a vitória contra um Palmeiras forte, grande, experiente, mas demos essa alegria, essa felicidade aos nossos torcedores cobrindo. Obrigado, Gomes. Faltando 15 minutos, 20 minutos para terminar o jogo, 20 minutos do final, o estádio já estava cantando. Quem parte leva a saudade de alguém. É difícil isso, né? É verdade. 1-0 só em cima do Palmeiras. Muita confiança. Carecone. Abraço, até a próxima aí. Obrigado, né? pô. Obrigado muito. Foi um programa espetacular e o Guarani, vocês estão na história desse clube que está fazendo 100 anos e nós aqui do programa do Sócio temos a agradecer muito a vocês e essa receptividade que a gente teve aqui no Guarani. Legal, legal. No terceiro bloco, o Marca do Gol de hoje é dedicado a 3 feras que jogaram com a camisa do Guarani. Amoroso, Luizão e Djalminha. E também tem sócio visita no CT aqui do Bugre Campineiro, com os nossos sócios PFC, que foram contemplados com a visita ao estádio Brinco de Ouro da Princesa e as dependências do Guarani Futebol Clube. Nós estamos na Marca do Gol. Djalma Feitosa Dias, o Djalminha, chegou para o Guarani no final de 1993. Ficou por aqui naquele final de ano, a temporada de 94 e também de 1995. Djalminha jogou num time onde tinha Amoroso, Luizão e no campeonato de 94 foi eleito um dos melhores jogadores da posição naquele campeonato brasileiro.